Antes de impérios existirem, antes de reis governarem, houve uma promessa de redenção que ecoaria pela eternidade. Tudo começou em um jardim de perfeição, onde a luz divina tocava a criação. Mas a sombra da desobediência logo obscureceu o horizonte. A queda trouxe a separação, e o homem torna-se escravo de seus próprios caminhos. Séculos se passaram sob o peso da opressão. Durante 400 anos, o povo de Israel viveu sob o peso da escravidão no Egito, clamando por um libertador em meio ao deserto. O chicote dos capatazes e o sol implacável eram suas únicas constantes. Mas Deus não esquece o clamor do seu povo. Uma pequena cesta de vime, flutuando nas águas do Nilo, carregava a esperança de uma nação inteira escondida entre os juncos. No silêncio do deserto de Midian, anos depois, um homem humilde encontrou um fogo que ardia, mas não se consumia. E daquele fogo veio uma voz que mudaria a história da humanidade. Eu desci para libertá-los. Moisés retornou ao Egito para confrontar o soberano mais poderoso da terra, exigindo a liberdade de seu povo em nome do Criador. Mas o coração do faraó era como a pedra das pirâmides, frio, duro e impenetrável à misericórdia ou à razão. Então, as águas do Nilo tornaram-se sangue, e pragas terríveis assolaram a terra, demonstrando que nenhum poder terreno supera o divino. O que aconteceu naquela noite em que o sangue do Cordeiro foi colocado nas portas mudaria para sempre o destino de um povo. Era o sacrifício final. O sangue imaculado era a única marca de proteção contra o anjo da morte que sobrevoava o Egito, enquanto a escuridão caía sobre os opressores. A luz da liberdade começava a brilhar para os cativos que confiavam na promessa. Ao amanhecer, uma multidão imensa deixou para trás as correntes. O êxodo havia começado, e a jornada para a terra prometida era real. Diante do Mar Vermelho, com o exército egípcio às costas, Moisés ergueu seu cajado, e as águas se curvaram diante da vontade do alto. Paredes de cristal líquido protegiam as crianças e os anciãos, enquanto atravessavam o abismo, caminhando sobre terra seca no meio do mar. Do outro lado, o som de adoração e cânticos de vitória ecoaram pelas dunas. O Deus de Israel havia vencido a batalha, mas aquela libertação física era apenas um ensaio para o maior ato de redenção que o mundo já veria. Séculos depois, em um cenáculo em Jerusalém, o Cordeiro de Deus partiu o pão e entregou o cálice da aliança. No Getsêmani, sob o peso dos pecados de todos nós, ele orou em agonia, aceitando o sacrifício que nos traria a vida eterna. A cruz no topo do monte tornou-se o altar onde a promessa feita no Éden e prefigurada no Egito finalmente se cumpriu. Mas a morte não pôde detê-lo. A pedra foi rolada, e do vazio da tumba surgiu a luz da ressurreição. A Páscoa não é apenas uma história antiga, é a celebração da vida que venceu a morte, do Cordeiro que nos libertou para sempre. Da escravidão no Egito, à vitória na cruz, a promessa permanece. Ele vive e em ele somos verdadeiramente livres.